Uma boa noite a todos. Para quem não tem o prazer de me conhecer, meu nome é Ademir, tenho 32 anos, faço parte desse ministério há 13 anos e hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida, um dos evangelhos mais lindos depois dessa semana para mim, porque ao me debruçar sobre essa palavra, para que eu pudesse entender que o Senhor gostaria de falar também a mim sobre essa palavra, sobre essa passagem de Lucas, Evangelho de São Lucas 15. Quem tem a Bíblia no aplicativo ou até manual quiser acompanhar, Lucas 15 diz bem assim: então lhe propôs a seguinte parábola: quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É uma parábola. Como eu disse, o Senhor essa semana me tocou muito forte sobre quando eu me debruçava lendo a palavra. E a princípio eu queria entender por que o Senhor, na palavra, na Escritura, nos chama de ovelhas. Por que Ele faz essa comparação de nos chamarmos de ovelha? E aí a palavra diz: ovelha perdida. Quem se perde é porque perdeu a direção, perdeu o rumo inicial, não sabe o que vai fazer mais, não sabe por onde está indo. E aí eu me perguntava para o Senhor: mas por que ovelha? E aí eu fui pesquisar, e a palavra de Deus nos cita 550 vezes a palavra ovelha. E Deus me falava muito forte que isso era uma forma carinhosa dele nos tratar. E você vai entender por quê. Sabe por quê? Porque a ovelha, ela tem algo especial. Ela tem características que condizem conosco. Você é uma ovelha, eu sou uma ovelha. Não é porque você é bonitinho e fofinho. Não. É porque tem situações semelhantes entre as atitudes das ovelhas em relação a nós, e também tem atitudes semelhantes do pastor em relação às ovelhas. Sabemos que essa história é uma parábola, é uma história. Se ela aconteceu ou não sabemos, mas ela faz parte do rol de histórias que Jesus tem para nos oferecer. E é interessante que, se você analisar a ovelha, nessa história da ovelha, qual foi o final que ela teve? Ela foi encontrada. Houve um final feliz. E aí eu te pergunto, vamos começar essa noite de hoje com uma palavra de vitória. Se na história da ovelha perdida Jesus conseguiu fazer com que houvesse um final feliz, na tua vida o final será feliz. Sabe por quê? Porque quando Deus toma conta de alguma coisa, não tem final triste. Se você pegar esse livro, essa Sagrada Escritura, e ler todas as histórias em que Deus conseguiu colocar pelo menos a ponta do seu dedo, não houve tristeza nem lágrimas no seu término das histórias. Por quê? Porque onde Deus toca, não tem lugar para tristeza. Não importa se os seus olhos, se a sua vida denota e tem toda a certeza de demonstrar que você precisa sofrer, o olhar da tua tristeza é passagem para o teu sorriso. Vamos entender por que somos ovelhas? Olha uma das características de ser ovelhas. Primeira coisa,
quando se tem um rebanho de ovelhas, é ao contrário de outros rebanhos. Quando alguém aqui já viu tocar gado, se toca o gado como? Atrás do rebanho. Você vai gritando e o gado vai caminhando, ou seja, você vai fazendo com que eles caminhem. Já no rebanho de ovelhas, o pastor vai à frente. As ovelhas seguem seu pastor. Por quê? Pelo som da sua voz. Vocês vão entender, olha que interessante isso. É uma das características da ovelha. Ela consegue identificar a voz do seu pastor. Aí você vai falar assim, é verdade, né? A ovelha é igual eu. Mentira, né? Você não consegue ouvir o Senhor muitas vezes. E quando você não consegue ouvir o Senhor, você se perde. Olha que interessante. Você é igual a uma ovelha, só que não, ao contrário. Outra característica que não condiz com o ser humano: as ovelhas são animais dóceis. Ó, interessante a palavra, dóceis e obedientes, que não é o nosso caso, né? Olha que interessante. É uma característica da ovelha? É, mas nós não somos assim. Por que nós não somos assim? Porque muitas vezes não conseguimos, palavra-chave da noite, ouvir o nosso pastor. Olha que interessante. Agora tem uma característica que ela é parecida com a gente. Além dela ser dócil e obediente, ela é ingênua. Quem de nós não somos? Quantas vezes você já foi enganado na vida? E sabe que isso é um problema para o pastor? Porque o pastor, ele tem que ir à frente, mas ele tem que tomar cuidado com o rebanho que vai atrás. Por quê? Porque ele tem lá, vamos seguir a palavra, são 100 ovelhinhas dóceis, obedientes e ingênuas. Ele está à frente. A ovelha que está ao fundo, por ser ingênua, ela pode se perder. Olha que interessante essa característica. Eles são animais medrosos. Já começou a se parecer com a gente, né? Ingênuo, medroso. Eles são medrosos. Eles não conseguem se defender em momento nenhum. Mesmo estando com o pastor, se o pastor não tiver todo o olhar para elas, elas não conseguem se defender. Trocando em miúdos, ela é como se fosse a última da cadeia alimentar. Ou seja, todo mundo vai chegar e vai ser um alvo fácil. Elas são tão medrosas que, se ela não conseguir ter uma intimidade com o seu pastor, olha que interessante, são animais e muitas vezes se assemelha com o que o ser humano devia fazer para com Jesus. Se ela não tiver intimidade de sentir o cheiro, de ter um ouvido para prestar atenção na voz do seu pastor, e ela não conseguir essa intimidade de poder estar perto deste pastor, ela vai ser um alvo fácil. E aí surge o problema de se perder. Ela, de tão assustada, que é um animal que se assusta muito fácil, ela não consegue mais, porque ela não tem senso de direção. Ela é o único animal, um dos únicos animais que não tem senso de direção. Ela não sabe para onde vai. Ela precisa do pastor à frente para conduzi-la aonde for. Então, quando ela tem medo ou ela se assusta com alguma coisa e ela não consegue identificar o cheiro, a voz, a presença do seu pastor, ela sai correndo para o lugar que aponta. E aí entra a passagem, a parte da palavra em que diz que uma coisa que me chamou a atenção e fiquei muito curioso. Diz que ela se perdeu no deserto. Ela se perdeu no deserto. Como todos sabemos, o deserto é lindo. Quando eu meditava a palavra, ficava no meu coração que esse processo de se perder dessa ovelha não se deu de uma hora para outra.
vez se perder no deserto tão rapidamente, aquele pastor que a conduzia certamente conseguiria ver ao seu redor onde ela estaria, porque o deserto é limpo. E eu creio que essa perda dela se deve ao fato de vários motivos. Talvez ela fosse perdendo aos poucos, talvez ela perdeu no caminho o senso do cheiro do pastor, talvez ela se perdeu pela voz do pastor, e aí foi se desgarrando daquele pronto. E uma das características que me incitava a entender o porquê muitas vezes demorou-se essa perda, sabe? O que levou essa ovelha a se perder? O que levou essa ovelha a se desgarrar? E aí Deus me falava muito forte a intimidade. Porque se ela precisava sentir o cheiro e ouvir o seu pastor, ao se deixar se distanciar daquele rebanho, ela perdeu a intimidade com ele. Talvez nós estamos assim. Talvez a tua vida esteja no deserto. Talvez você esteja aqui cheio de pessoas ao seu redor, e talvez você sinta uma ovelha única no seu deserto, o deserto da sua vida. E talvez o pastor da nossa vida, Jesus, esteja à frente do rebanho e você esteja se distanciando, e foi perdendo o cheiro, perdendo a voz, perdendo a intimidade, e se tornou uma ovelha perdida. Mas a palavra diz que o pastor não se cansou de procurar aquela ovelha. A palavra diz que ele foi atrás, deixou as 99 no deserto. E olha que interessante, outro ponto interessante muito de entender o amor de Deus por nós. A palavra diz que ele deixou 99 ovelhas no deserto. Não seria um perigo? A palavra não diz que ele falou assim, chamou seu amigo para cuidar das 99 e foi atrás de uma. Diz que ele deixou as 99 no deserto. Isso é prova de que mesmo que você esteja vivendo o seu deserto, mesmo que você esteja sozinho no deserto, mesmo que você esteja enfrentando aquele deserto que só você e Deus sabe, se foi Deus que te deixou passar por isso, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme. Se você ficou sozinho nos 99, é porque Deus confia que a tua fé é grande. Deus confia que você não vai fugir. Ele te deixou no deserto para isso. Mas a palavra diz que aquele pastor foi atrás. Fica imaginando, imagina você no deserto e falar, não, eu vou por aqui, ou eu vou por aqui. Mas sabe por que Jesus, nosso pastor, trazendo para essa realidade dessa história, conseguiu buscar aquela ovelha? Porque quando ele, como eu disse, quando ele é dono da tua vida, quando ele é dono da tua história, ele sabe para onde você está fugindo. Ele sabe para onde você está fugindo. E é interessante, quem já perdeu o cachorrinho aqui e depois encontrou? A primeira coisa que você faz quando o seu cachorro foge, quando você encontra, você não fica feliz. Você olha para ele e fala, seu safado, onde você está? Não é assim que fala? Vem cá, vou te prender. É ou não é? Você faz isso. O ser humano faz isso. Eu não vou dizer que você bate, né? Porque eu tenho certeza que ninguém deu uma surra no cachorro porque ele fugiu. Mas você briga com ele, né? Você não chega e fala, nossa, Totó, que lindo, você voltou. Não. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, o nosso pastor, ao encontrar aquela ovelha, ele a abraçou, jogou nos seus ombros e foi para casa feliz. Beleza, se fosse só isso já estava ótimo. Mas você imagina se essa ovelha já tivesse sido perdida há vários dias. Imagine a lã dela como não estava, cheia de sujeira. Talvez ela estivesse magra, feia. Mas Deus olhou para ela, nosso pastor, abraçou, jogou nos seus ombros, porque sabia que ela estava cansada.
ela não teria condições de voltar para o rebanho sendo conduzida. Talvez muitas vezes você está sentado nesse banco aqui porque Deus está te trazendo no ombro. Porque se Ele te deixar na tua casa, você não tem condições de vir. Talvez muitas vezes quando você está sentado na missa aqui, Jesus deve estar te esperando ali no banco do fundo para te carregar nos ombros até de volta na tua casa, porque Ele não desistiu de você. Mas a história não acaba aqui. Ele trouxe aquela ovelha e, não satisfeito em somente abraçá-la e tê-la de volta, Ele fez uma grande festa, chamou os vizinhos para comemorar a busca daquela ovelha. Então, meu irmão, eu só digo uma coisa para você: o dia que você sentar no banco da igreja, ou até mesmo na sua casa, na sua oração, e Deus tocar no teu coração, quando você pedir perdão e ter a misericórdia do perdão dele, saiba que no céu está fazendo festa. Saiba que no céu a festa é muito grande porque você está voltando. Mas existem outras características de ovelhas que se assemelham muito mais a nós. Você sabia? Olha, agora eu vou tocar na ferida das nossas ovelhas. Você sabia que a ovelha é um animal que vive infestado de mosca? Infestado. Isso incomoda tanto que pode até fazer com que as moscas acabem com a vida da ovelha. Incomodam tanto. E sabe o que o pastor faz no seu rebanho? As unge com óleo, para que as moscas não saiam. E aí eu falei, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, o que significa isso? Olha como que é a perfeição de Deus, né? Quantas vezes quando nós somos ungidos pelo óleo, quando o Espírito Santo derrama-se sobre nós, e quando saímos cheios desse Espírito Santo, não há imundície que chegue perto da gente. Se sentimos renovados, saímos pelo deserto com a nossa lã toda serelepe. Você vai para o teu deserto todo cheio de vida, porque você sabe que não terá nenhuma mosca, nenhuma impureza, nenhuma imundície cercando a tua vida. O Senhor também faz isso com a gente, quando você se deixa derramar-se pelo Espírito Santo, como nós fizemos agora há pouco. Saiba que ali começa o processo de afastar toda a imundície da sua vida. Toda vez que o Espírito Santo se recai sobre você, não há mosca do encardido que possa te incomodar. Uma outra característica: você sabia que as ovelhas têm um estômago muito grande? É uma das últimas características, mas são interessantíssimas mesmo. Ela tem um estômago muito grande, então durante o dia ela come muito. Tudo que vem pela frente, se não permitir, outro detalhe que eu vou explicar daqui a pouco, ela come muito. Só que chega à noite, ela não dorme. Sabe o que é a diversão da ovelha à noite? Ficar dando cabeçada uma na outra. Será que não parece a gente? Né? Às vezes você passa o seu dia todo se alimentando do que não presta. Talvez você passe o dia inteiro enchendo o teu bucho, enchendo o teu estômago enorme, estômago espiritual. Talvez você está recolhendo coisas dos outros que não te permite, que não lhe é permitido, coisas que não deveria comer, que não deveria estar contigo, e você está se alimentando daquilo. E aí você chega à noite, você quer descontar em quem está junto contigo. Cabeça dura. Só que tem um problema: as ovelhas, quando começam a bater uma na outra na testa, uma na outra, algumas caem viradas de pata para cima. Só que tem um detalhe: a ovelha não consegue se desvirar, ela fica lá. E se passar algumas horas, sabe o que acontece? Ela morre. Sabe por quê? Por causa do estômago enorme, pressiona o pulmão e ela morre. E sabe o que é interessante? Que o pastor das ovelhas, ele passa toda noite, pelo menos umas 2, 3 vezes na noite, olhando as ovelhas que estão de perna para cima, virando elas para que elas não morram. Semelhante a quem isso, irmão?
Quantas vezes talvez você ficou lá no teu quarto de perna para cima, chorando, desesperado com esse bucho enorme espiritual seu, que você se alimenta do que não presta, quase morrendo, e aí você acha que a tua vida já vai morrer, que não sei o quê, e todas as noites passam na tua vida, o pastor. Jesus visita a tua casa todas as noites, para te tirar, para não deixar você morrer. Olha que lindo isso, sabe? Por mais que você é turrona, você é turrão de ficar batendo cabeça todos os dias da sua vida, por mais que você fique se enchendo de coisa que não presta, o Senhor passa na tua vida todas as noites para te virar e te dar uma vida nova, uma chance nova. Eu quero só, para finalizar, sobre essas características. Falei de alimento, falei de você ter um bucho enorme, se alimentar do que não presta. Você sabia que a ovelha não consegue distinguir o alimento que ela come? Ela sai pelas veredas, qualquer mato para ela é comida. Será que parece vocês? Será que parece eu? Quantas vezes nós saímos na nossa vida aí comendo o que não presta, se alimentando do que não deve, vendo coisas que não são permitidas, colocando no nosso coração coisas que não são de Deus, e aí você se perde. Sabe qual é a diferença? É que um pastor pega aquilo que é bom, o capim que é bom, e esfrega no focinho de cada ovelha. Quantos sábados Deus já esfregou na tua cara em certas situações? Quantas vezes Deus te trouxe aqui e te esfregou na tua cara, na minha cara, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é necessário para a tua vida, para a minha vida, para transformar a tua família, transformar a minha família, o teu namoro, transformar o teu emprego. E nós não temos capacidade de entender que aquilo é o alimento saudável para que eu possa dar o fruto necessário. Mas eu saio da igreja, eu saio da minha casa, eu saio da intimidade com Deus e prefiro comer os venenos que são impostos pela sociedade. A palavra ovelha perdida dessa noite não quer dizer que o Senhor te perdeu. Você escolheu se perder de Jesus. Jesus em nenhum momento, comparando-se à palavra, Ele nunca te empurrou para aquilo que Ele te oferecia, porque o pastor vai à frente. Você escolhe, eu escolho o que eu quero fazer da minha vida na intimidade que eu tenho com Cristo. Eu convido você agora, feche seus olhos. Feche seus olhos, mas de maneira profética. Eu quero que você feche seus olhos de maneira profética. Traga no teu coração agora, na tua mente, que ovelha que você é, que ovelha que você está sendo. Sabe, se você está cheio de carrapicho, se você está perdido e não sabe para onde vai, se você não sabe o que quer, se você está desesperado procurando o seu pastor, se todos os sábados você está vindo aqui porque você não encontra o caminho de volta para o rebanho, que ovelha você está sendo? Talvez, meu irmão, você perdeu a intimidade com o teu pastor. Talvez você não consegue mais escutar Jesus. Talvez Jesus está dizendo: volta, cadê você? Eu estou aqui atrás de você. Onde você está? E você não consegue ouvir porque você perdeu pelo caminho a intimidade que você tinha com Jesus. Talvez você não consegue reconhecer mais a presença desse pastor, o cheiro desse pastor. Mas hoje é o dia. Hoje é palavra de vitória. Hoje você pode profetizar sobre a sua vida a volta para o rebanho. Hoje você pode profetizar sobre a sua vida a volta para esse pastor. Porque assim a palavra de Deus diz que a vitória foi conseguida por aquele pastor que jogou a ovelha aos seus ombros e retornou para a sua casa, e uma grande festa foi feita porque a ovelha retornou. É a noite em que essa ovelha que você é está sendo trazida pelos ombros de Jesus, está sendo colocada hoje de pé,
Você não é feito e nem você foi feita para ser destruída. Você foi feita para vencer. Você foi feita para dar lã. Você foi feita para ser útil. Por isso você foi buscado. Por isso você foi trazido por Jesus. Por isso você, se você não tem mais condições de caminhar, não se preocupe. Você necessita de um ombro. Jesus te lança agora. Você precisa se amar. Você precisa entender que o pastor vai à frente. Diga comigo: Senhor, eu me encontro aqui. Preciso de Ti. Senhor, derrama sobre mim o óleo ungido, Senhor, para afastar o inimigo da minha vida. Senhor, que eu possa dar frutos e frutos. Mas também te peço, Senhor, que quando eu estiver caído, me carregue nos ombros, para que eu vença. Como todas as histórias em que a Tua mão poderosa desceu. Amém? Abra teus olhos. Ouça o que o Senhor tem para falar nesta música.